Vocês não vão acreditar. Gente, não, sério, vocês não vão acreditar nisso. Bem, vão acreditar porque eu vou contar para vocês, estão todos os jornais hoje. Mas ontem à noite, na conta oficial do presidente da República, no Twitter, o Bolsonaro barra Carluxo, que na verdade quem utiliza essa conta é o Carlos Bolsonaro, o Bolsonaro publicou um vídeo. Eu não posso pôr o vídeo aqui porque tem direitos autorais, mas depois eu deixar o link para vocês conferirem no comentário fixado. Ele colocou um vídeo do Animal Planet, praticamente, né? Que era um leão cercado por hienas. E o leão tinha a legenda Bolsonaro, Jair Bolsonaro, presidente da República, presidente Bolsonaro. E as hienas, cada uma das hienas, né, que eram várias, eram dezenas de hienas cercando o leão, cada hiena tinha um logo em cima delas, né? Então eu vou ler para vocês aqui quais são os logos que eu identifiquei ali, que são várias, são várias hienas. Então quais são as hienas? Primeiro o PT, obviamente, né? O Bolsonaro se elegeu graças ao antipetismo e o PT é o inimigo arquetípico do Bolsonaro. Então PT, Veja, Leu na Veja, o azar é teu, Folha de São Paulo, o isentão, é uma nova categoria agora de ex-bolsonaristas, dissidentes do bolsonarismo, que são chamados de isentão agora, PCdoB, o feminismo, STF, Supremo Tribunal Federal, Rede Globo, a ONU. A ONU é uma das hienas que quer destruir o Bolsonaro. Veja só. O PSL, o próprio partido do presidente. O próprio partido do presidente é considerado como inimigo do presidente agora. O Estadão, a OAB, o PSOL, o Greenpeace. Esse eu não tenho muita certeza, porque tem um logo que parece verde lá, que parece a do Greenpeace, mas eu acho que é. Então não tenho certeza, se você confirmar ali, me diga. PSDB, o MST, o Movimento do Sem Terra, a Jovem Pan, a própria rádio bolsonarista, que foi quem ajudou a erguer o Bolsonaro, passando pano total pro Bolsonaro, agora é inimiga do Bolsonaro também. Via Sensata, que não sei o que é, CUT, o MBL, o próprio movimento liberal brasileiro agora. Lei Rouanet. Bem, aqui provavelmente eles querem refletir os artistas, né? A classe artística que se move contra o Bolsonaro também. Força Sindical, o PDT, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Todos esses aqui, todos esses que eu enumerei agora, são hienas querendo destruir o Bolsonaro, querendo destruir o leão, o rei da selva, o líder máximo e poderoso, cercado por inimigos de todos os lados. E depois, quem vem salvar o leão, tem essa cena dramática, né, com música dramática, as hienas correndo ao redor do leão ali, tentando morder o leão. Depois disso aparece um outro leão, daí com a legenda, o conservador patriota. Então o conservador patriota vem e salva o leão das hienas. E assim, todos ficam felizes no final. Para encerrar, aparece um letreiro aqui dizendo o seguinte: vamos apoiar o presidente até o fim e não atacá-lo. Já tem a oposição para fazer isso. Que lindo, gente. Que vídeo lindo, que emocionante, maravilhoso. Realmente agora o Bolsonaro virou o Rei Leão, cercado de inimigos por todos os lados. Eu quero analisar esse vídeo aqui porque ele tem dado uma repercussão muito negativa. Alguns ministros do STF se pronunciaram sobre isso, outros grupos também se pronunciaram, ou seja, é algo que parece despretensioso, mas que nas contas tem consequências sim. Porque o que o Carlos Bolsonaro fez agora, ou o Carluxo, ou o próprio Jair, mas eu não acho que não foi ele, porque ele estava lá na Arábia Saudita no encontro, o que eles dão a entender agora é que todos são inimigos do Bolsonaro. Todos. Todos querem destruir o Rei Leão. Todos querem destruir o líder supremo do Brasil. E isso é engraçado porque isso reflete algo que eu vi durante a eleição também. Durante a eleição você tinha pessoas que diziam que ia votar no Bolsonaro porque todos estavam contra o Bolsonaro. E se todos estavam contra o Bolsonaro é porque tinha uma coisa boa nisso. Isso se chama, na lógica, uma falácia de falso dilema. É você tentar fingir que só tem duas opções. Se todos querem destruir o Bolsonaro é porque tem algo de bom nisso. Sem parar para refletir que se todos estão contra o Bolsonaro, talvez porque seja realmente ruim. Como a gente tem visto, na verdade, né? A gente tem uma comprovação de que realmente é ruim. E daí o que acontece? Essa é a pior opção de todas, porque ali na eleição do ano passado, o Bolsonaro era o pior que tinha. Sem dúvida nenhuma, porque além de ser um tosco, um ser grotesco, ele tem ideias pavorosas, antiquadas, retrógradas, autoritárias. Então ganhou a pior opção de todas. E aí, quando ele venceu as eleições, o que a gente tem visto ao longo desses 10 meses, quase 11 meses agora de governo Bolsonaro, é o caos total. É um governo que trabalha e atua sempre na divisão, sempre no ataque, sempre criando tensões, sempre criando crises. E quando posta um vídeo como esse, posta um vídeo com o Rei Leão agora sendo atacado pelas hienas, é mais uma crise que ele gera, espontaneamente. Como se não bastasse vários problemas que ele tem que enfrentar as crises próprias que ele cria, que ele gera.
E é claro que esse vídeo virou piada generalizada. Esse tipo de situações criadas pelo governo Bolsonaro, se fosse num filme de comédia, todos nós estaríamos rindo aqui agora, gargalhando. Se fosse um filme do Peter Sellers, por exemplo, a gente estaria achando o máximo. O problema é que não é um filme de comédia. O problema é que isso afeta a imagem do Brasil no mundo e a vida dos brasileiros. Então isso não é piada. Você tem um governo que constantemente fica criando crises internas e atacando qualquer um que desvie minimamente da retórica oficial do governo, a ponto de você ter agora grupos de bolsonaristas que criticaram o governo e se tornaram inimigos do governo também. Isso é patético, isso é dramático, isso é trágico. Isso exibe o despreparo dessas pessoas. Do Rei Leão. E não é a primeira vez que eles atacam a imprensa, que é um alvo recorrente do governo Bolsonaro. Aqui você tem listado vários canais de imprensa, vários veículos de imprensa, Veja, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, a TV Globo, Jovem Pan, como disse uma emissora de rádio que tradicionalmente aqui nos últimos meses passou pano constantemente, diariamente para o Bolsonaro. Então ele vai lá e ataca canais de imprensa, algumas que eram apoiadoras do Bolsonaro até tempo atrás. Então você tem um dos alvos preferenciais do Bolsonaro, que é a imprensa. Depois o STF, que inclusive motivou bolsonaristas a pedirem o fechamento do Supremo. O que é algo grave, o que é algo antidemocrático, o que revela o perfil autoritário do Bolsonaro e dos eleitores do Bolsonaro. Outro alvo recorrente são os partidos de esquerda, que inclusive foi a pauta que elegeu o Bolsonaro, como eu disse. Os inimigos da esquerda, os comunistas. Aí você tem o Bolsonaro dias atrás, na China comunista, dizendo que a China não é comunista, que ela é capitalista. Ele ataca o PT e o PSOL como partidos comunistas e a China comunista não é comunista. Atacando o MBL, gente. Um grupo de direita que apoiou também o Bolsonaro, ou que favoreceu esse momento para ele, pelo menos, e que também se tornou inimigo. E depois, né, nesse vídeo, ele pede o apoio dos patriotas, dos conservadores patriotas, que seriam basicamente os intervencionistas militares, que querem a derrubada de instituições, como criticou já o Carlos Bolsonaro também no Twitter, dizendo que as instituições democráticas deixam tudo muito lento, atravancam as medidas que o Bolsonaro quer fazer para mudar o Brasil. Você tem intervencionistas, você tem evangélicos e católicos ultraconservadores, você tem as milícias virtuais bolsonaristas, os robôs do Bolsonaro, o gado do Bolsonaro. Ou seja, basicamente o que o Rei Leão está fazendo agora é convocar o gado para ajudar, convocando a boiada para espantar as hienas. E outra coisa que reflete nesse vídeo aqui é a paranoia do governo Bolsonaro, é a paranoia dos filhos do Bolsonaro e do Bolsonaro também. Relatos internos dizem que depois da facada isso piorou muito. Ele já era paranoico antes, mas depois da facada ele se tornou muito mais paranoico, por razões evidentes também, mas é muito perigoso quando você tem uma pessoa como essa no poder, no governo. Alguém que vê inimigos em todos os cantos, que vê ameaças por todos os lados, cercado de hienas. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque esse tipo de sentimento de estar acuado por inimigos pode levar em algum momento a uma decisão desastrosa e negativa para o país. Esse é o grande medo que nós temos. De que ele ache que há algum inimigo iminente que queira atacar o governo e usar isso como desculpa, como justificativa para o endurecimento do regime. E a paranoia ela é explorada constantemente pelos bolsonaristas e pelos olavistas também, que é um grupo próximo do Bolsonaro. Há sempre inimigos à espreita, prontos para te atacar. Alguns desses inimigos são evidentes, como partidos de oposição, por exemplo, alguns inimigos são ocultos. E aqui você entra outra paranoia que você percebe também no Trump, que é o Deep State, ou o Estado Profundo, ou o estamento burocrático, que você tem agentes internos dentro do governo, o aparelhamento do governo por opositores políticos e que atuam para sabotar o governo. Então você vê um expurgo mesmo, você vê uma tentativa de eliminar desse estado profundo, que é uma teoria conspiratória também, desse estado profundo, qualquer um que possa sabotar o governo de dentro para fora. E você ter paranoicos no poder, gente, é algo muito perigoso. É algo muito perigoso mesmo. Então esse vídeo do leão cercado, acossado por hienas, embora seja engraçado você assistir isso aí, porque é realmente algo patético, embora pareça engraçado, na prática, no fundo mesmo, traz uma mensagem muito perigosa, porque demonstra justamente isso. Como o governo Bolsonaro acha que é injustiçado, é um leão acuado por vários inimigos que querem sabotar o governo dele e é incapaz de reconhecer os próprios erros. Porque, na verdade, agora, os erros são do Bolsonaro. É ele que está no governo. Se ele não consegue avançar as coisas, é por incompetência dele, é por causa dos erros que ele comete frequentemente. Se o partido dele está desmontando, se está implodindo, é por causa de uma liderança ineficaz. Se ninguém respeita o Bolsonaro, é porque ele é uma figura que não merece respeito, que não se dá o respeito, que não comporta de acordo com os ritos democráticos, que não está à altura do decoro de um cargo como ele ocupa.
Se ele vê inimigo na ONU, por exemplo, é porque ele vai na ONU e faz um papelão, um discurso ridículo na ONU. E os diplomatas do mundo inteiro e os representantes de outros países olham estupefatos disso. O que é isso? O que os brasileiros fizeram? Como é que os brasileiros tiveram coragem de colocar uma criatura dessa na presidência? Só para ser um exemplo agora recente da semana, eleição na Argentina. Ganhou o candidato peronista, o Alberto Fernandes. Ganhou a presidência lá. Ou seja, um partido de oposição. E que é contra o Bolsonaro também, criticando o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fala que vai fazer, ele não vai ligar para o presidente que ganhou. Não vai congratulá-lo. Ele diz que vai governar sem viés ideológico e tudo que ele faz, todas as medidas que ele toma, são através de viés ideológicos. É um governo puramente ideológico. A Argentina é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. E o presidente brasileiro não vai congratular a vitória do presidente de lá agora. É incapaz de se pôr na posição de um chefe de Estado. É incapaz de se comportar como um presidente, que representa não apenas os delírios dele, mas representa os brasileiros. Representa os interesses do país. É um leão tão burro que não consegue olhar para o leão do lado e reconhecer a legitimidade dele, do terreno dele. E é óbvio que vai estar cercado por hienas, porque todo mundo quer derrubar essa pessoa, essa criatura incompetente no governo agora. Nós somos hienas aqui, querendo derrubar esse leão estúpido que está no governo. Porque esse leão pode levar o Brasil para o buraco. Está levando o Brasil para o buraco. Está destruindo a reputação do Brasil para o mundo. Os brasileiros escolheram o leão mais burro que tinha na selva. E agora é isso que tem. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para esse vídeo. Esse vídeo ridículo, esse vídeo patético, esse vídeo deprimente. É ridículo, gente, ridículo. Como eu disse, se fosse um filme de comédia isso aqui, todos nós estaríamos rindo agora. Mas não é para rir. É triste isso, é deprimente. E eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Sobre esse vídeo agora, a reação a isso também, porque tem sido uma reação negativa de instituições que estão seriamente preocupadas com os rumos desse governo. Do que ele representa. E do potencial de estrago que pode fazer também. O que você pensa sobre isso aí? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais.